Estamos aqui reunidos, prontos para aprender, explorar o conhecimento, crescer e surpreender. No canal 7 de Teologia, vamos mergulhar nas águas profundas do saber, sem medo de naufragar. Descobrir os mistérios, desvendar a verdade. Juntos nessa jornada, rumo à evolução. 7 de Teologia, nosso coração em devoção. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a cada professor, cada professora. Nós somos Pastor Lemos e Pastor Sérgio, nós estamos estudando aqui a lição Santificação, a lição da editora Kalel, que nós estamos, nesse trimestre, destrinchando aqui a nossa igreja. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, as disciplinas espirituais, como caminhar para a santificação. Pastor Sérgio. Vou te corrigir então já no tema, já como caminho. Okay. É uma estrada. Ok, é verdade. Paz do Senhor, meus irmãos. É assim mesmo, a gente tá aprendendo, é isso aí, estamos aprendendo juntos, né? Quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós estamos falando algo que brasileiro não está muito acostumado, né? Não é muito acostumado à disciplina, mas precisamos aprender, precisamos estudar, e é por isso que nós estamos aqui. Quando falamos de disciplinas, nós olhamos, inclusive, para o texto-chave dessa lição, que é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E permita-me, pastor Lemos, começar aqui com uma ideia a partir do texto de Paulo a Efésios, que normalmente o que nós vemos é o cristão entregando sua vida para Jesus e já querendo na semana seguinte entrar em algum lugar escuso para expulsar demônios, porque eu vou sair dando bicuda na cara de não sei quem, aquelas coisas aqueles jargões que alguns rincões estão acostumados a fazer, né? Mas deixa eu pensar com você o seguinte: se nós pegarmos a lição de Paulo aos Efésios, aquela carta maravilhosa de 6 capítulos, onde se você parar para pensar, 103 vezes em todo o Novo Testamento, Paulo usa a expressão em Cristo, e só aqui, mais de 90 vezes nessa carta aos Efésios, ele usa a expressão em Cristo, e separar em 2 grupos de 3 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, Paulo trata do que nós nos tornamos em Cristo sem precisar fazermos nada. Éramos pecadores, entregamos a nossa vida e Cristo nos içou para estar junto com Ele nos lugares espirituais e tal. E aí ele elenca várias questões do que nós nos tornamos sem haver feito nada. Só depois de compreender tudo isso, só depois que essas coisas ficam internamente consagradas em nós e entendidas, é que entra o capítulo 4, 5, 6, e aí ele começa explicando que ele deu uns para e tal, e fala sobre os ministérios, o objetivo dos ministérios, e os ministérios, juntamente com a ação do Espírito Santo na vida do cristão, vai então levá-lo a ter paz entre irmãos, entre ministros, entre empregados e patrões, entre amigos, marido e mulher, pais e filhos, enfim, toda aquela questão, para, por último, no capítulo 6, aí ele começar: havendo feito tudo, ou seja, colocando a casa em ordem. Por isso que fala de disciplinas espirituais. Havendo colocado a casa em ordem, aí sim, meus irmãos, vocês podem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, tomar toda a armadura de Deus. E você conhece o texto a partir do capítulo 6, que inclusive é a leitura bíblica de hoje. Então, a nossa lição vem subdividida em santificação executada com sucesso, preparando o altar da santificação e o estilo de vida a ser adotado. E aí, pastor Lemos? Eu fico me perguntando, e talvez essa era uma pergunta que eu colocaria para os alunos: o que nós podemos conquistar, até mesmo fora do aspecto da espiritualidade, mas o que nós conquistamos sem disciplina? O que uma criança consegue sem disciplina? O que um adolescente, um jovem, um adulto, você que talvez seja pai, mãe, pessoa madura, o que você conquistou na vida sem ter disciplina?
É uma pergunta bem séria. Então, a santidade, a santificação, o processo de santificação, é óbvio que vai passar pelo caminho da disciplina. Disciplinados por quem e disciplinas quais? Esse é um tema que nós vamos trazer e pensar nessa lição de número 4. Então, primeira coisa, o pastor Sérgio já iniciou aqui, e eu só quero frisar esse ponto, de que nós somos muito habituados a levar as nossas conquistas, ou até colorir mais as nossas conquistas, e através das nossas conquistas querer conquistar coisas. Santificação é o contrário. A santificação é um murro muito grande que o nosso ego recebe, porque na santificação, a primeira coisa que eu vou ter que entender na santificação é de que essa disciplina, de que o processo de santificação, não começa comigo. Não começa comigo, eu não tenho mérito. A graça de Deus me deu isso, é pela graça que começa, é pela graça que se desenvolve, e é para a graça e é para Deus que ela se realiza. Então, o meu papel na santificação vai ser me submeter a Deus. Um grande golpe para nosso ego. E por aí já se vê de que não é um caminho feito de flores. Não é um caminho feito de coisas suaves. E corrigindo a ideia de hipergraça e coisas parecidas, meu irmão, é o seguinte, primeiro que você reconhece que não depende de você, não inicia com você. Não é uma atuação sua que vai fazer. Mas ao reconhecer isso nos coloca numa posição de responsabilidade seríssima. Porque ao reconhecer que o Espírito Santo iniciou uma obra dentro de mim e que está me preparando para um encontro com a santidade de Deus, isso me evoca a responsabilidade tal que a palavra disciplinas espirituais, ela passa a ter sentido. Eu preciso viver em práticas diárias que se coadunem, que se adequem à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, as disciplinas que eu vou adotar, leitura bíblica, prática de oração, vivência pacífica, todo esse processo, ele é trabalhado dentro de mim pelo Espírito Santo, mas precisa, por meio de escolha, na prática diária do dia a dia, ser feita por mim. E aí e isso é uma máquina de moer da nossa carne e do próprio ego. Com certeza. Então, no conquistar sem mérito humanos, no fortalecer-se para que nós possamos, então, ser revestidos. Veja que coisa maravilhosa. Deus me dá um caminho árido, é verdade, santificação é uma máquina de moer a carne, a nossa carnalidade, mas Deus me reveste de poder para isso. E Deus me dá também o revestimento para esse combate. Deus me dá os meios, Deus me dá como, Deus me dá o caminho, o como, e inclusive a força. Porque é Deus que nos fortalece. Diz Paulo na leitura de Efésios, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Então a força vem de Deus, a armadura vem de Deus, o caminho vem de Deus, e através da minha consciência e do meu juízo, claro, eu vou optando pelo que é melhor para a minha vida, e o melhor para a minha vida sempre será aquilo que Deus já me deu, através do caminho que Cristo já realizou. Nisso nós vamos para o tópico 2, preparando o altar da santificação, né? Que, como eu disse, é uma máquina de moer, e nessa máquina de moer, o que sobra, eu ainda coloco no altar para ser queimado diante de Deus. Então, esse altar da santificação, eu gosto muito de Abraão. Abraão era o construtor de altar. Se ele não tivesse o belíssimo apelido de ser amigo de Deus, eu daria para o Abraão o apelido de construtor de altar. Aonde Abraão ia, ele construía um altar. A nossa maior esforço, qualquer esforço que você faça, na disciplina da oração, eu posso dizer que eu gosto de orar, mas eu nunca vou dizer que a oração é fácil.
Eu até gosto de ter meu tempo de oração, de devocional com Deus, de leitura da palavra de Deus, mas nunca, até hoje pelo menos, não vou dizer, não, é fácil. É moleza fazer jejum de 3, 6 dias. É moleza a gente reservar o nosso tempo de oração. E eu nunca tenho problema. Não, estaria mentindo. A disciplina vai fazer com que nós coloquemos a nossa carne nesse trilho absoluto do buscar a santidade. Mas o que eu gosto é dessa ideia do altar na santificação. Porque quando aquilo... eu fiz o jejum de 6 dias. E quando você termina o jejum, meio que você se glorifica, né? Eu li a Bíblia no ano. Eu realizei uma tarefa importante da espiritualidade. E é óbvio que lá no finzinho, lá no fundinho, o nosso ego se infla. Eu realizei. Mas aí vem o altar. E aí no altar, aquilo que eu realizei, que eu achei ótimo, que eu achei fantástico, eu coloco no altar e é queimado e vira cinza. Essa é a cereja da santificação na realidade. Por que a gente não gosta de erguer altar? Às vezes a gente até gosta de fazer determinadas disciplinas espirituais, né? Bate palma porque fez o seu jejum, bate palmas porque leu a Bíblia, bate palmas porque fez uma confissão, estava lá na disciplina da espiritualidade. Mas aí vem o altar, e nós não gostamos do altar. Tem um artigo, Jerry Bridges, ele diz assim: comecei a perceber que nos apresentamos diante de Deus hoje tão justo quanto jamais seremos no céu, porque ele nos revestiu com a justiça do seu Filho. Assim não tenho que desempenhar para ser aceito por Deus. Agora sou livre para obedecer a Ele e servi-lo porque já sou aceito em Cristo. A motivação que tenho e me propulsiona agora não é a culpa, mas é a gratidão. Então, vamos fazer um reverso nessa ideia de disciplinas espirituais como um fardo pesado a ser carregado, mas como uma atividade decorrente da gratidão por tudo quanto Ele é e por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Então agora eu já não mais jejuo e sofro dores de fome horrendas, mas pensando que bom que eu cumpri a minha missão. Agora eu já não mais dobro os meus joelhos e oro até as dores ficarem insuportáveis no joelho, mas que bom que todos me viram de joelhos dobrados. Agora eu já não mais leio a Bíblia simplesmente como quem lê um jornal para poder combater a outros e arrumar piadas dentro do texto sagrado. Agora eu faço essas coisas, mas por gratidão, como alguém que quer chegar perto. Amém. Eu tenho um exemplo bem claro. Quando eu era criança, ali nos meus 7, 8 anos de idade, eu sempre gostei de dinheiro. Eu acho que todo mundo gosta, né? Só tu não sei, não. Tem mais alguém. Mas eu descobri aos 7 anos de idade que ter dinheiro era muito bom. Então, mas era de família pobre, não tinha da onde ter dinheiro, né? O pai trabalhava de sol a sol para colocar comida na mesa só. E então eu descobri que se eu fosse ajudar o meu avô, eu ganhava dinheiro com ele. Meu avô trabalhava colocando calhas, essas coisas assim. Eu ajudava ele. Enquanto ele fazia a parte que eu não podia ajudar, na parte de cima, eu fazia limpeza no terreno das pessoas lá, e aí eles me davam dinheirinho, ganhava do meu avô, ganhava das pessoas, e recolhia ferro velho e vendia também, fazia dinheiro. Mas esse desejo de ganhar dinheiro me aproximou do meu avô. Então, houve um tempo que eu me aproximei por uma necessidade, por um objetivo pessoal. Mas depois de um tempo, eu passei a ser apaixonado pelo meu avô. E eu fazia de tudo para estar com ele, e ele tinha uma coisa assim, ele era imigrante, ele veio, migrante, né? Ele veio da Alemanha muito, muito jovem, e a família se separou por Santa Catarina e tal. E aí, às vezes, ele dizia para mim: Serginho, eu descobri que tem um parente lá, não sei aonde, depois de Rio do Sul. Vamos comigo descobrir?
dizia, não precisa nem perguntar, minha mochila já está pronta. Eu tinha prazer de assentar com meu avô, de escutar as histórias dele. No final de tarde, quando nós vínhamos de algum trabalho, ele tinha um barzinho na frente da casa dele, ele sentava, pedia uma cerveja preta, pedia uma Coca-Cola para mim, ele lia um jornal em alemão, traduzia para mim e contava as histórias da guerra. Eu absorvia, eu tinha prazer de passar horas com ele, de trabalhar junto com ele, de estar ali, de ir na cooperativa buscar casca de arroz para as galinhas, essa coisa toda de gente que tinha que lutar pela vida. E eu traduzo isso para a vida cristã hoje, pastor Lênin, e digo o seguinte, você começa tendo dificuldades para orar, você começa tendo dificuldade para encarar um texto bíblico e dizer eu não estou entendendo nada, se bem que essa geração já tem inteligência artificial para ajudar, né? Nós não tínhamos quando começamos, não tinha... aliás, quando eu comecei há 34 anos atrás, era pecado estudar teologia, né? Então, era tudo muito mais difícil. Hoje tem... Então você começa, é difícil, é complicado, mas daqui a um pouco você tem prazer de estar com o Pai Celestial. Começa por algo meio que legal, no legalismo, não tem problema. Sim. Começa pela lei, mas a partir do momento que você faz, a partir do momento que você vai adquirindo gosto por aquilo, criando raiz de relacionamento, torna-se prazer. Que é o terceiro tópico da lição. Exato. Estilo de vida ser adotado. E como que aqui é colocado a oração, o conhecimento da palavra, a comunhão com os santos, e como que a gente faz isso, irmãos, de ter prazer na leitura da palavra, ter prazer na oração, como que a gente faz isso fazendo? No fazendo, e no fazendo correto. Então, assim, se tem uma coisa que a gente acha que sabe fazer, todo crente acha que sabe fazer, e todo crente acha que faz bem. E a Bíblia nos ensina o contrário, é oração. Todo crente acha que sabe orar. A oração não é difícil, na verdade, mas ela precisa e ela tem um conhecimento. Tanto é que os próprios discípulos perguntam e pedem para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensinar então os discípulos a orar. Veja, a oração não é pedir, 99% da nossa oração é pedir. A oração não é palavra solta ao vento. A oração quase que nem é falar. A oração é relacionamento. A oração é busca de transformação pessoal. A oração não é se Deus vai me dar. A oração é eu estar sendo transformado para poder caminhar com Deus. Nem tem a ver muito oração com resposta de Deus, mas tem a ver com eu estar sendo transformado no conversar com Deus. Como disse o pastor Sérgio, no prazer em estar com o seu avô. Então, que coisa maravilhosa é a gente estar com quem a gente ama e às vezes está em silêncio. Está em silêncio. Na beirada da praia, eu com a minha esposa, eu com a minha filha, ali na beirada da praia, curtindo prazer da companhia. Só o fato de estar existindo junto na caminhada. Isso é oração. Eu não preciso falar, eu não preciso gritar, eu não preciso de palavratório. O que eu preciso? O prazer de estar junto com Deus num momento só eu e Deus. Aí, meu amigo, 10 minutos é pouco para eu estar com a minha namorada. 10 minutos é muito pouco para eu estar com a minha esposa, com a minha filha. A minha filha hoje não está em São Paulo, não mora mais com a gente, mas quando a gente se fala no celular, quando ela vem aqui, 10 minutos é muito pouco. 3 dias é muito pouco. Muito pouco. Às vezes ela vem e já tem que voltar para a universidade. É muito pouco o tempo. E o tempo que for, sempre será muito pouco na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os crentes. Culto, poxa, meu Deus, tem gente que acha que o culto de 2 horas é muito longo. Rapaz, normalmente termina o culto, não é porque, às vezes eu não preguei, às vezes só estava no culto, eu não preguei, não cantei, mas estava uma comunhão tão boa que termina o culto, mas já, que coisa maravilhosa, quando nós aprendemos pela disciplina que pode começar pela lei, não, vou fazer porque tem que fazer, eu vou fazer porque fui mandado, mas a partir do momento que eu vou adquirindo prazer no fazer... Não tem daquele culto que você diz,
A parte mais difícil sobrou para o dirigente, ter que encerrar. Tem que dar o amém. Tem que dar o amém. Olha, rios de tinta e floresta de papel já foi gasto escrevendo sobre oração, né? E lógico que nós em 2 minutos não vamos definir oração, mas pegando o gancho do que você falou aqui, andando por dentro do tema que são disciplinas espirituais como um caminho para a santificação, essa questão da oração, ela não pode ser relegada a um simples falar. Eu preciso falar. Deus sabe o que você está passando, tudo está dentro do teu coração. Então, quando você está falando, não é que Deus está descobrindo o que você está passando. Você está se reconstruindo. Então, a oração, ela passa a ser, pensando em disciplina, como uma forma de reconstrução interna. Ótimo. Porque você, como conselheiro, você sabe disso. Quando eu vou aconselhar alguém, o que eu faço? Eu escuto. E normalmente o aconselhado, ele conta a história dele ou dela, e na história ele te dá pelo menos 2 ou 3 opções de solução. Na própria história ele já dá as opções. Sim. E você, como conselheiro, faz o quê? Matematicamente, a número 2 é a melhor. Aí você devolve para ele o que ele mesmo falou. Ele diz, nossa, que conselheiro maravilhoso, de onde você tirou isso? Foi ele mesmo. E Deus está nos ensinando que quando nós oramos, estamos contando para Deus a maneira que nós gostaríamos que as coisas se solucionassem, você já sabe, a solução está contigo, meu filho. Que maravilha! Já, tá vendo uma coisa tão boa dessa e nós já também chegamos no final. Já chegou ao final. E de novo, eu quero partir na minha conclusão para o começo, nossa leitura, na leitura bíblica de Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 18, quando Paulo diz, né, quanto ao mais sede fortalecidos. Depois ele vai dizer para que, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando, e quando ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Dessas 3 palavras, fortalecidos, professor, eu gostaria muito que você procurasse um dicionário, que você pesquisasse esses 3 verbos. Fortalecido, a palavra armadura e a palavra vigiar. Estas 3 palavras, no caminho da disciplina espiritual, para mim, elas são essenciais. Veja que o fortalecido, essa palavra no grego, em dunamis, ou seja, ser fortalecido com um poder dentro, em dunamis. Essa palavra dunamis, ela vai também nos render a palavra dinamite. Só para você ver esse poder que Paulo está falando aqui em Efésios, o quanto ele é poderoso no dentro. Uma dinamite dentro. Os dicionários nos colocam assim, ser revestido de força divina, receber energia espiritual interior. O crente é fortalecido no Senhor, não por si mesmo. Ou seja, no caminhar, no ter essa intimidade com Deus, eu então sou dentro de mim dinamitado para destruir as estruturas antigas e para, em cima desses escombros, reconstruir uma nova estrutura em Cristo Jesus. Já falei demais, mas eu ainda quero deixar só mais esse verbo, vigiando. Vigiando, que literalmente é não dormir, não se distrair. E no mundo de hoje, nós estamos habituados a viver num mundo de distrações. Na mídia digital, nos sons, nos coloridos, nas cores. Nós estamos muito distraídos. E Paulo diz para nós permanecer atento, espiritualmente alerta. É uma atenção pronta, é uma atenção em estado de prontidão contínua. Disciplinas espirituais como caminho para a santificação, a vigilância. Às vezes eu estou pensando, e por que eu estou pensando o que estou pensando? Ou então, da onde está vindo esse pensamento? Ser vigilante no nosso pensamento, ser vigilante nas nossas palavras, ser vigilante no gastar o nosso tempo. Nisso, trazendo a disciplina para isso, no fortalecer no Senhor, na vigilância da nossa vida, não tem como dar errado, pastor Sérgio.
Posso acrescentar à sua lista de palavras-chave uma palavra, Pode, deve. uma palavra a ser trabalhada nesse domingo é a seguinte, é a palavra saudosismo. O crente não deve viver de saudosismo. Pastor, é ruim? Não, saudosismo é bacana, você lembrar de bons momentos que você passou, é bacana, mas Deus está nos oferecendo, através do seu Santo Espírito, a opção de vivermos ativamente experiências com Deus. O saudosismo, ele refere-se a alguém que viveu uma experiência e depois nunca mais. Então Deus quer nos levar muito mais a isso, tanto que a conclusão diz, não se resume a momentos de culto ou experiência espiritual isolada, mas envolve um estilo de vida diário. Ótimo. Deus nos dê graça e sabedoria para viver isso todos os Amém. dias. Efésios capítulo 6, a nossa leitura bíblica, Paulo vai fazer uso de uma linguagem militar, não para glorificar a guerra, mas para nos lembrar da disciplina, e a disciplina na nossa carne, a disciplina no nosso corpo, sim, é uma grande luta e precisamos militar, batalhar, guerrear esta batalha. Que Deus abençoe essa lição da Escola Bíblica Dominical neste domingo, que Deus abençoe a sua vida, professor, professora, que Deus ilumine, esteja fortalecendo a sua vida com um grande poder, para ter capacidade de entregar a mensagem de Deus, uma mensagem que impacte a vida do seu aluno neste domingo. Deus abençoe, excelente Escola Bíblica Dominical. Muito bem, forte abraço a você e como nós sempre dizemos, continue confiando em Deus, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.